Olha aí, freguesia! Tudo bom? Vamos nessa, vamos falar um pouquinho. Temos 5 semanas para acabar um dos anos mais difíceis da história e a gente, mais uma vez, ciclo, né? A gente não sabe quanto que vai durar esse momento um pouquinho tenebroso, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, ou a gente também interpretando um pouquinho da maneira mais negativa sobre isso tudo. Bem, falando sobre interpretar sobre isso tudo, eu dei uma olhada e comecei a dar uma pesquisada sobre o que poderia ser uma sequência de vídeos sobre resoluções, né? Não é resolução sobre dia 1º de janeiro eu vou fazer a dieta, né? E vou emagrecer 365 quilos, um por dia, e também vou correr 25 quilômetros, 3 maratonas no ano. Não são questões de metas absurdas que causam ali momentos inalcançáveis e fazem a gente dar passos atrás. Eu dei uma levantada em alguns perfis bem bacanas pela internet, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e eu encontrei 5 habilidades que foram determinadas, acho que pelo próprio LinkedIn, nesse momento que teve também a definição dos top voices, e quem sabe um dia eu viro um top voice, aí vocês anotem aí que uma das minhas vontades é ser top voice, muito mais para ajudar do que ego, mais para poder contribuir aí com as carreiras, poder contribuir com o desenvolvimento de pessoas. E as 5 habilidades, eu vou dar uma olhada aqui na colinha se vocês não se importam, elas são criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, inteligência emocional. São essas 5 habilidades, ou que o pessoal adora falar agora de maneira inglesada, os soft skills, que não são, né, soft skills, até explicando para quem não está ainda muito ligado nesses termos e deve ter feito até cursos relacionados, mas enfim, não teve esse contato com o termo. Soft skills são habilidades de primeira camada, são habilidades relacionadas à interação. São habilidades que você não precisa necessariamente daquele estudo técnico ou de, sei lá, de ferramentas. São habilidades que dizem respeito a você. São coisas que você tem, mais ou menos, desenvolvimento ou propensão a isso, e que, quando você desenvolve, elas podem ajudar você a se relacionar melhor e até, por que não, traçar objetivos para serem alcançados. Com base nessas 5, por mais que tenha aí persuasão como a segunda, né, persuasão em vendas é o campo de Sell for Sell, mas como negociar é tudo, a gente fala das 5, eu vou começar com inteligência emocional. Inteligência emocional, por mais que seja um dos termos da moda, ela foi oficialmente cunhada 30 anos atrás. É um termo que existe já desde 1990. Né? Estranho, né? 1990 já fazer 30 anos é uma coisa um pouco chocante para pessoas da década de 80 como eu e, bem, quem veio antes então nem se fala. Quando a gente fala de inteligência emocional, é substituir o pensamento e encarar as pessoas pelo coeficiente das emoções versus o coeficiente de inteligência, o coeficiente do intelecto, que é o QI. Né? Por que isso? Quando a gente fala de coeficiente emocional, é simplesmente a capacidade que as pessoas têm em conseguir encarar, codificar e trazer a mensagem correta na interação interpessoal e também saber manifestar e administrar seus sentimentos. É complicado? Sim, para 99,9999%, e inclusive aquelas pessoas muito bem-sucedidas que aparecem sempre falando coisas incríveis, mensagens porrada, acachapantes e tal. Todo mundo tem alguma coisa de coeficiente emocional que chacoalha. Eu não vou me aprofundar nisso porque são vídeos curtos, mas a grande sacada aqui é você matar algumas coisas de dentro da sua cabeça, que servem para mim, tá? Primeiro de tudo, programação neurolinguística, ela serve para auxiliar no coeficiente emocional, sim. Uma vez que você consegue decodificar e entender quais são os movimentos, as palavras, os gatilhos que as pessoas utilizam para conseguir se aproximar de você ou querer, acima de tudo, caçar o seu interesse. Né? Acho que deve ser a 30ª vez que eu uso a palavra interesse nos meus vídeos, mas a grande sacada aqui é que programação neurolinguística que a gente ouve muito, ou espelhamento, que é a história do nosso vídeo anterior, aliás, cliquem aqui que ele está aí como vídeo relacionado,
A grande sacada aí de você trazer programação neurolinguística é justamente você conseguir fazer essa parte de decodificação. Quando você decodifica, você sabe ler muito bem a pessoa. E uma dica até de série para isso. Tem uma série da BBC que tem na Netflix chamada Sherlock, com o Benedict Cumberbatch, incrível ator que faz o Doutor Estranho e da Marvel, e é muito bacana essa série, recomendo demais, porque tudo bem, ele tem assim uma questão de coeficiente emocional que não é mais forte em interação interpessoal e tudo mais, mas ele sabe ler certinho as características e as origens da pessoa para conseguir arrancar o que há de melhor na investigação dele. E acima de tudo é uma coisa que é vocacional do Sherlock Holmes, dele ser uma pessoa que não trabalha na intuição, mas ele trabalha na investigação próximo da intuitiva, né? Com zero empatia, by the way, ele não é um cara dos mais simpáticos. Então, a programação neurolinguística tem sim relação. E outra coisa não aposte em resiliência, em como você aguenta tomar porrada. Né? Resiliência virou outro termo da moda, né? Aquela coisa, nossa, olha aquele cara que... Não, aposte em antifragilidade. Antifragilidade é você simplesmente, sendo mais simples, está sendo muito, muito simplista nesse pensamento. É simplesmente você encarar uma situação e encarar ela identificando sentimentos, identificando todas as nuances, sejam boas, sejam ruins, ou coisas que podem complicar, pegar aprendizado disso para você sair maior do que você começou naquela situação. Geralmente, quando você trabalha com QI, ou quando você trabalha na base da inteligência pura, a inteligência pura ela tem ali uma questão científica, racional, lógica, tem algumas coisas ali que acabam trazendo respostas. Só que, querendo ou não, a gente está no mundo de pessoas, né? Novidade que eu trouxe para vocês. Quando a gente fala pessoas versus pessoas, são ideias contra ideias. A gente está vendo em política, são debates ideológicos, são coisas que criaram muita gente batendo cabeça. Quando a inteligência emocional entra nessa história toda, o que a gente vê ali, a inteligência tradicional, que são as sinapses, simplesmente chegando e falando, fazendo as pessoas defenderem teses, antíteses e etc., mas não tendo capacidade de sustentar e se sentir confortável emocionalmente para tomar a frente sem medo de tomar porrada. Muitas vezes as pessoas tomam porrada e se acuam. E a grande sacada dentro de inteligência emocional é a antifragilidade mesmo, porque você consegue interpretar então, os sentimentos tanto da situação quanto o que você está sentindo. E é uma dica que eu sempre falo para as pessoas que fazem mentoria e aulas comigo olhem por fora, olhem você como parte de um joguinho de xadrez. Porque a partir disso você também consegue corrigir suas rotas, sabe? Consegue corrigir aquelas dores de cabeça que você tem e os crises de ansiedade, que eu já tive demais em várias situações e isso não é nada bom. Por quê? Antifragilidade, nessa história toda, vai te trazer mais força e mais tranquilidade em conseguir defender teses, defender seu produto, e defender, acima de tudo, a rejeição. Rejeição derruba qualquer QI. Qualquer QI incrível não tem estrutura porque não se sustenta no QE. Então, qualquer coisa super idealizada, se você não tiver a capacidade de se preparar e identificar os sinais disso tudo, a coisa não anda, certo? Então, a minha dica assista o nosso vídeo sobre rapport, que foi o anterior a esse vídeo da série. Sigam aqui os nossos vídeos das próximas 5 semanas. E o que eu recomendo? Além da série Sherlock, recomendo também o livro do Daniel Goleman, que se chama Inteligência Emocional, que foi o livro realmente que pegou a teoria, a tese que foi apresentada em 1990, e o Daniel Goleman, como especialista, um investigador científico, uma pessoa que está ali no corpo de universidade desenvolvendo isso, e psicólogo, ele trouxe termos para a superfície, termos que ficaram de leitura fácil para as pessoas realmente trazerem para o seu dia a dia e para as lideranças de empresas. Então a dica
A série Sherlock é incrível para você entender como é que é a leitura corporal e leitura de hábitos das pessoas, e isso te ajuda a desenvolver um coeficiente emocional. Told Mike this morning that I must be a difficult man to find a flatmate for. Now here he is, just after lunch with an old friend, clearly just home from military service in Afghanistan. E o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Beleza? Contem comigo, 2020 é um estado mental, tá? A gente não sabe se vai acabar tudo que a gente está passando no dia 31 de dezembro. Até tem um meme maravilhoso que se eu conseguir encontrar, eu compartilho aqui nesse vídeo, que é aquela história do cara tá muito feliz de que tava ali 31 de dezembro às 23h59, daí quando ele vê é 31 do mês 13 de 2020. Você fala, oh meu Deus, a questão de 2020 não acabou. Então, se preparem, desenvolvam inteligência emocional, encarem as coisas de peito aberto, não encarem só tomando porrada, identifiquem o que faz bem e faz mal para conseguir administrar isso da melhor maneira possível, certo? Conta comigo e self yourself.